Olá pessoal, eu sou o professor Janilson Santos e nós estamos aqui para trabalhar matemática financeira para concursos. Hoje, nesta aula, nós vamos resolver uma questão envolvendo juros simples e juros compostos. Antes de entrar na questão, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse em nosso canal, desse o seu like, fizesse comentários. Tudo isso é muito importante para o sucesso desse projeto. Ok? Vamos lá. Nós vamos comentar realmente, como eu disse, juros simples e juros compostos. A questão, objeto de um concurso do Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, uma questão da organizadora Seis Gran Rio, diz o seguinte: um cliente tem duas opções de empréstimo no valor de R$70 mil para prazos de até 2 meses, considerando-se sempre meses com 30 dias, que é o mês comercial, ele tem 30 dias. Primeira opção, taxa de juro de 4% ao mês em regime de juros compostos. Segunda opção, taxa de juro de 4,2% ao mês em regime de juros simples. Se o cliente tomar essa quantia emprestada e pagar 15 dias após, escolhendo a opção mais econômica, dentre as duas oferecidas, economizará, e a questão dá a raiz quadrada de 1,04. Ela está dizendo que vale 1,0198. Muito bem, pessoal. Antes de resolver a questão propriamente dita, eu gostaria de lembrar o seguinte: juros simples. Juros simples, nós vamos usar duas fórmulas para resolver as questões de juros simples. Duas fórmulas. Juro é igual a capital que multiplica a taxa vezes o tempo. E o montante é o capital que multiplica, aí dentro do parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Juros simples. Juros compostos. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Elevado porque no juro composto o dinheiro cresce em ritmo exponencial, enquanto que no juro simples ele cresce em ritmo linear. Muito bem. Existe uma fórmula por juro? Existe, mas para a gente não ter que memorizar mais uma fórmula, independente do juro ser simples ou composto, ele será sempre o montante menos o capital. Então, aqui foi só para a gente relembrar. Agora vamos para os dados da questão. O valor aplicado é 70 mil. Capital, 70 mil. Aí nós temos uma taxa de juro de 4% ao mês, taxa de juro de 4% ao mês, isso no regime de juros compostos. Regime de juros compostos. Nós temos outra possibilidade, que é a taxa de juros de 4,2% ao mês, só que no regime de juros simples. 4,2% ao mês no regime de juros simples. Muito bem. Nós temos ainda que o prazo é de 15 dias. Prazo é de 15 dias. Nós devemos lembrar o seguinte: seja no juro simples como no juro composto, nós temos duas condições para que as fórmulas sejam utilizadas da forma correta. Quais são essas condições? Primeiro, o tempo da taxa tem de coincidir com o tempo da questão. Se a taxa for mensal, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa for anual, o tempo tem que estar em ano. Se não tiver, você transforma. No caso do juro simples, a conversão é simples. No juro composto, é a mesma coisa. O tempo e a taxa devem estar sempre na mesma unidade. Taxa semestral, tempo anual. Mas aqui, se você tiver que mexer na taxa, a conversão não é simples. Você tem que usar a fórmula das taxas equivalentes. Muito bem. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular os dois montantes, né? Vamos começar então pelo juro composto. Montante 1 é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N.
É aquela fórmula lá. Lembrando que a taxa está em mês e o tempo está em dias. Aí eu tenho que fazer uma conversão. Independente do juros ser simples ou composto, a conversão do tempo é a mesma. Um ano tem 12 meses, um mês tem 30 dias. É sempre melhor mexer no tempo. Então, 15 dias é a metade do mês, né? O mês tem 30 dias, a própria questão diz isso. Muito bem. Então, o montante no juro composto vai ser o capital, que é 70 mil, que multiplica 1 mais a taxa, que é 4%, que é a segunda condição que eu te falei das fórmulas. Qual é a segunda condição? A taxa tem que ser unitária. Se é 4%, não é para colocar 4 aqui não, e nem aqui. É para colocar 0,04, que é 4 dividido por 100. Muito bem. Elevado ao tempo, que é 1/2. Então, ficou assim. Montante 1 é igual a 70 mil. Aqui vai dar 1,04 elevado a 1/2. E aí, o que é que acontece? Toda potência de expoente fracionário, você pode transformar numa raiz. Como é que você faz essa transformação? Essa transformação é assim. Por exemplo, 5 elevado a 1/2 é igual à raiz quadrada de 5. Porque a base da potência é o radicando, o numerador da fração é o expoente dele e o denominador da fração é o índice do radical. Só que não precisa colocar esse 1, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E não precisa colocar esse 2, porque na ausência dele se sabe que é raiz quadrada, fica subentendido. Portanto, aqui, 1,04 elevado a 1/2 é a mesma coisa da raiz quadrada de 1,04, aplicando aquela propriedade lá. Sendo assim, o montante vai ser 70 mil e multiplica. A raiz quadrada de 1,04 a questão deu. A questão diz que é 1,0198. 1,0198. Você vai multiplicar 7 vezes esse número e depois você multiplica por 10 mil ou anda 4 casas para a direita. Então, nesse caso aqui, o montante estaria dando, como eu tenho aqui o resultado, eu vou colocar logo, 71.386. Esse é o montante do juro composto. Agora eu vou calcular o montante do juro simples e para ver qual é a diferença que ele vai economizar. Vou apagar aqui. O que é que nós vamos ter agora? No juro simples, o montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes N. No caso aqui vai ser o montante 2. O capital é o mesmo, 70 mil. A taxa agora é 4,2. Você divide por 100. E o tempo é o mesmo, que é 1/2. Então, o montante 2 vai ser 70 mil, que multiplica 1 mais 0,042 vezes 1, dá ele mesmo, dividido por 2, dá 0,021. Somado com 1, dá 1,021. Quando eu multiplicar isso aqui, dá 71.470. 71.470. Detalhe interessante, o montante no juro composto, no juro simples, que diga, deu maior do que o montante no juro composto. Aqui deu 71.470, aqui deu 71.386. Lá no meu Instagram, siga meu Instagram, hein? Me siga lá. Lá no meu Instagram eu coloquei uma dica. Nem sempre a aplicação no juro composto é mais interessante do que a do juro simples, como algumas pessoas pensam
devido ao crescimento exponencial dele. E quando é que isso não acontece? Como aconteceu nessa questão, quando o tempo for menor do que 1. 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5, é menor do que 1. Então, quando isso acontece, o montante do juro simples pode dar igual ao juro composto e pode até mesmo dar superior, maior, como aconteceu aqui. Então, ele vai economizar essa diferença, 71.470 menos 71.386. É a resposta da questão. É essa a economia que ele vai fazer. Então, aqui, 6 para 10, 4, vai 1. 1 e 8, 9. Para 17, 8, vai 1. Tal, fechou. Então, nós chegamos à conclusão de que a resposta é R$ 84,00. E R$ 84,00 está na alternativa C, de concurseiro, de concurseira. Alternativa C. Então, pessoal, nessa questão, nós tivemos a oportunidade de utilizar juros simples e juros compostos na mesma questão, o que faz dela uma questão muito interessante para você que está estudando e que vai passar no concurso. Nós estamos aqui nessa parceria para você passar no concurso. Por isso eu peço a sua ajuda no sentido de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, fazer comentários e dar o seu like. Valeu, pessoal! Até a próxima!